Amados irmãos, abram por favor em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Hoje e semana que vem eu quero abordar aqui um assunto que tem muito a ver com a nossa vida e parece que o tempo todo, sofrimento. E eu vou abordar este tema com base nesse texto de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Quero falar sobre o combate ao sofrimento, combatendo o sofrimento. Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 10, diz-nos assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Notem isso. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o retirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, é em fraqueza que eu me coloco diante do Senhor, como também creio que em fraqueza que os meus irmãos aqui estão, pois dependemos do Senhor. Fala conosco, abençoa as nossas vidas, abençoa cada irmão em Cristo que aqui está. Derrama a tua graça, do teu poder sobre cada um deles. Aqueles que ouvem esta mensagem, esta pregação, sejam também abençoados pelo Senhor. Pai querido, tenha misericórdia de nós nesta noite. Assim nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Por que sofremos? Acho que esta é uma pergunta que muitos já fizeram e talvez ainda se façam. A experiência humana confirma a observação feita por um homem chamado Elifaz, observação que foi feita a Jó, no capítulo 5 de Jó. Elifaz diz: o homem nasce para as dificuldades, ou seja, para o sofrimento, para o enfado, para as lutas, tão certamente como as fagulhas ou faíscas das brasas voam para cima. Mas por que sofremos? Meus irmãos, o sofrimento caiu sobre a raça humana como consequência do pecado. Eu creio que todos aqui, sobretudo aqueles que já fizeram o CETEB, nosso seminário teológico de base, ou já iniciaram também a escola bíblica, nossa escola bíblica dominical, aliás, em breve
estaremos retornando. Por esses dias estarei conversando justamente com os professores sobre isso. Mas aqueles que já estudaram um pouquinho a palavra de Deus, já se debruçaram um pouco sobre as Escrituras Sagradas, sabem muito bem disso, que o sofrimento caiu sobre a humanidade como consequência do pecado. Até Gênesis 3, meus irmãos, o momento em que nossos representantes, no caso Adão e Eva, eles desobedeceram e comeram do fruto proibido, o sofrimento era totalmente estranho. Não era conhecido deles, né? E do resto da criação, não sabiam o que era o sofrimento, mas como consequência do pecado, Deus lançou sobre nós, sobre todos, sobre tudo, e sobre todo tipo de problema, as dificuldades, as angústias, os pesares. Leia Gênesis 3, irmãos verão isso. A única esperança e a única solução definitiva para o sofrimento de toda a criação é Cristo Jesus. Ele é a solução, Ele é a esperança, Ele é a solução para tudo isso, né? Em Romanos, Paulo afirma isso em Romanos, capítulo 8, nos versos 18 a 23, ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E aí o texto, ele vai continuar falando sobre isso. Nós vivemos em um corpo decaído, num mundo decaído, esta é a grande realidade. Em uma sociedade decaída, olhe para a sociedade e os irmãos verão isso com muita facilidade. E com uma natureza também decaída, agindo dentro de nós, meus irmãos, inclinando-nos ao pecado. É assim que nós nos percebemos. Nós não podemos negar esta realidade, a nossa inclinação para o pecado. A facilidade que há dentro de nós em cometer, em fazer coisas que desagradam ao Senhor, que são contrárias à vontade de Deus. Olhe para a sua própria história, olhe para a sua própria vida, olhemos para a nossa própria vida e não encontraremos nenhum pingo de dificuldades de reconhecer isso. A nossa inclinação para o pecado, a nossa facilidade para fazer aquilo que é errado. E não falemos apenas de adultos, olhemos para os nossos filhos, né? Percebam a facilidade que eles sempre tiveram para fazer aquilo que é errado. Vejam, por exemplo, uma criança, coloque duas crianças dentro de uma salinha com alguns brinquedos, e não vai ser difícil perceber, ou você notar que daqui a pouco elas vão começar a brigar por causa de um brinquedo. Isso se não começarem a atacar o brinquedo uma na outra. A natureza, o egoísmo, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a nossa facilidade para essas coisas, as coisas que nós falamos e que sabemos que desonrar o nome do Senhor, nosso comportamento, os nossos pensamentos. Nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus deixa bem claro que nós pecamos até em pensamentos, quando desejamos coisas que não deveríamos desejar. Mesmo quando salvos, meus irmãos, vivendo em Cristo e destinados para a glória eterna, todos nós vivemos uma vida que muitas vezes pode ser comparada a um vale de lágrimas. O sofrimento faz parte da nossa vida. Como então viveremos? A Bíblia nos oferece
ajuda a todos aqueles, oferece ajuda a todos aqueles que enfrentam o sofrimento, e nós queremos falar, eu quero falar sobre isso hoje, sobre esse combate ao sofrimento. Combater o sofrimento é importante entendermos aqui que não significa eliminá-lo totalmente, não significa erradicá-lo da nossa vida, porque isso é impossível, podemos assim usar essa linguagem, do lado de cá do céu. É impossível. Quando estivermos na glória celestial com o nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim, nós não teremos mais o sofrimento, mas aqui neste mundo, nós nos depararemos com o sofrimento. Mas quando falamos em combater o sofrimento, estamos falando de verdades bíblicas que nos capacitam a viver na fraqueza do nosso corpo, ou aguentar o sofrimento, a conseguir viver para a glória de Deus e também em amor aos nossos irmãos, aos nossos amigos, ao nosso próximo, aos próximos, aquelas pessoas que estão próximas de nós. E eu quero falar nesses dias, tanto hoje quanto na próxima semana, eu quero abordar 3 pontos. Hoje nós abordaremos um. Primeiro, aceite a realidade do sofrimento. Aceite a realidade do sofrimento. É o ponto que nós trataremos hoje. Na semana que vem falaremos de 2. Entenda a necessidade do sofrimento e regozije-se com a sublimidade do sofrimento. Essas 3 verdades são importantes, porque elas são capazes de nos fortalecer todas as vezes que nos lembrarmos delas em meio ao sofrimento. Então vamos a esse ponto, aceite a realidade do sofrimento. É importante ressaltarmos que isso não significa, quando falamos em aceitar a realidade do sofrimento, não significa não lutar, não reagir, não significa ficar parado diante dos problemas, não significa apenas chorar, apenas lamentar, ficar nessa postura passiva diante do sofrimento. Não se trata disso. Mas se trata em compreender que o sofrimento faz parte da nossa vida. Ele faz parte da nossa vida. Quando vemos igrejas colocando na porta cartazes dizendo pare de sofrer, meus irmãos, isso é uma loucura. A mensagem que está ali é, olha, a sua vida, você terá uma vida completamente diferente, o sofrimento não virá sobre a sua vida. Isso é loucura. Porque o sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Agora, o sofrimento não é a sina apenas de alguns mal-sucedidos, porque isso parece que às vezes fica entranhado no nosso coração. O mal-sucedido é aquele que ele sofre. Ou a pessoa que sofre, ela sofre porque é mal-sucedida. O sofrimento é para todo mundo. Como eu falei no início, o sofrimento, ele é fruto do pecado, de todos nós. E nem mesmo os nossos momentos de grandes experiências com o Senhor nos livram do infortúnio do sofrimento. Quantas vezes você já não teve experiências maravilhosas com o Senhor e parece que ao mesmo tempo enfrentou lutas e adversidades terríveis? Quantas vezes nós já não desfrutamos de uma intimidade tremenda com Deus, momentos preciosos na presença de Deus, em que tivemos a convicção que Deus estava agindo na nossa vida, estava operando maravilhas, restaurando, abençoando, a alegria do Senhor sendo derramada sobre nós, o renovo de Deus vindo sobre nós. De repente, num culto, você se alegrar profundamente, chorar na presença de Deus e saber, Deus está aqui, você ter essa convicção de que Deus está ali contigo, estava ali contigo, e ao mesmo tempo, você está convivendo com um problema terrível, uma enfermidade terrível. Por exemplo, tive um pastor amigo meu, faleceu já há alguns anos,
Era um homem de Deus, um servo do Senhor, um homem com o coração derramado na presença de Deus, mas que tinha uma doença gravíssima e alguns outros problemas que muito o debilitavam. Vez por outra, ele baixava num hospital para se tratar e ficava debilitado durante um bom tempo, muito tempo. Um homem que sofreu demais. Mas, meus irmãos, eu ouso dizer, qualquer um que sentasse do lado dele e fizesse a seguinte pergunta, fale para mim um pouco sobre a vida, o que é a vida para você, ou o que é o relacionamento com Deus. Há uma palavrinha que eu gosto demais, o nome dela é apotegma, que são expressões ou frases que denotam vida, né? Que tem um peso diferente. A sensação que se tinha quando sentava-se com ele para conversar sobre as coisas da vida, sobre sofrimento, sobre o relacionamento com Deus, como relacionar a vida com Deus e o sofrimento, as lutas, as debilidades, as fraquezas humanas. Conversar com ele sobre fraquezas humanas era uma delícia. Você crescia, era enriquecido espiritualmente. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus, relacionamento com Deus e ao mesmo tempo sofria terrivelmente, com muitos problemas. Paulo, assim como tantos outros discípulos, também poderiam muito bem dizer isso, falar disso. Eram homens que experimentavam de uma intimidade com Deus diferenciada. Ler o que nós acabamos de ler aqui, falar dessas experiências que o próprio apóstolo Paulo teve. O próprio Cristo se revelou a ele, meus irmãos, na estrada de Damasco, caminho de Damasco. É o próprio Cristo que se revela a ele. É o Senhor quem fala com ele. O Cristo ressurreto fala com ele, o chama para o ministério apostólico. Paulo era um homem de profunda intimidade com Deus, mas notem que o sofrimento fez parte da sua vida. Leia, nós temos diversas passagens bíblicas falando dos sofrimentos de Paulo, dos problemas que ele enfrentou, frio, fome, nudez, pessoas se levantavam contra ele trazendo mensagem de esperança e homens esbofeteando, batendo nele, cuspindo no seu rosto, ele sofrendo com chibatadas, isso tudo ele passou. Mas é interessante porque das muitas visões, experiências, revelações que ele teve, das coisas extraordinárias que ele experimentou com Deus, Paulo agora seleciona uma que lhe foi dada há 14 anos antes, né? Ele fala aqui nos versos de 1 a 6, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Alguém aqui foi? Não. Já respondo logo. Que tem um monte de gente falando que foi, que... Tem gente dizendo que já foi até o inferno. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A experiência foi tão intensa que ele não sabia discernir isso. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Paulo então seleciona aqui essas questões. E há 3 fatos aqui interessantes. Primeiro, a procedência dessas visões, ou seja, essas visões vieram do Senhor, falam de revelações do Senhor, verso 1. Segunda coisa, o privilégio dessas visões ou dessas revelações, versos 2 a 4. A terceira, o perigo, né, dessas visões.
Ele diz nesse verso 5 e 6, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo está preocupado. Olha, isso daí é perigoso tocar nesse assunto. Ele não quer que as pessoas olhem para ele de uma maneira errada. Ele não quer que as pessoas imaginem dele algo que está além do normal. Ele não quer receber glória do homem. Ele não quer ser exaltado pelo homem. A preocupação dele é essa, né? Mas depois do topo, meus irmãos, vem o vale. Depois dessas revelações gloriosas, dessas experiências maravilhosas que o apóstolo Paulo experimentou, vem o vale, vem o sofrimento. Ele experimentou o êxtase de tudo. Ele experimentou um momento sublime de uma revelação maravilhosa, tremenda, gloriosa. Mas ele também desce e experimenta o sofrimento. Paulo faz uma transição das visões celestiais, versos de 1 a 6, para o espinho na carne, os versos 7 a 10. Ensinando-nos que a vida ela é tecida de altos e baixos, momentos alegres e momentos tristes, sorrisos e sofrimentos, sorrisos e choros. Isso faz parte da nossa vida. E nós precisamos refletir sobre isso. Por vezes precisamos assuntar, né? É um termo que não é muito usado hoje. Precisamos parar um pouco. Precisamos refletir sobre esta realidade. A vida é tecida de altos e baixos. Mas nós não queremos isso. Nós queremos fugir do sofrimento, e é natural. Mas a realidade é que tanto a alegria quanto o sofrimento alcançarão o seu coração. Virão sobre nós, essas duas coisas virão sobre nós. Nós experimentaremos elas. Tais sofrimentos, meus irmãos, trançados no tecido da vida, Paulo chama de fraquezas. Ele usa esse termo e cita alguns deles, nos versos 9 a 10. Ele diz, versos 9 a 10. Vou puxar aqui assim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É interessante isso, porque 3 vezes o apóstolo faz menção de sua fraqueza ou fraquezas, né? E ele está falando de seus sofrimentos aqui. E aí no verso 10 o apóstolo cita essa fraqueza ou fraquezas, sofrimentos, né, por categorias. Notem, ele vai falar de insultos. Quando as pessoas planejam maneiras e agem para fazer a fé, o estilo de vida, o nível social ou cultural, o procedimento do outro parecer estúpido, né, ridículo. Eu creio que todos nós já nos sentimos insultados em algum momento. Muitos enfrentam isso. São feridas que são causadas pelas palavras. Nós já sofremos e já praticamos essas coisas, para tristeza e vergonha nossa. Mas Paulo também fala de necessidade, está falando da dureza da vida, está falando de situações adversas, de reveses, de falta das coisas. Você já sentiu falta de alguma coisa? Você precisava ter na sua casa e você não teve? Quantas pessoas já não passaram fome, já não passaram por privações, e às vezes longas privações,
Fala aqui de enfermidade de toda sorte, coisas indesejadas. Está falando de necessidades, de coisas difíceis, momentos difíceis, circunstâncias adversas. Ele fala também de perseguições. E por vezes são feridas aí que sofremos, abusos físicos, verbais. Quem nunca foi perseguido no ambiente de trabalho? Quem nunca foi ofendido por um chefe, alguém que está acima de você, que de repente começa dia após dia, parece que liga aí o modo perseguição ao fulano, perseguição ao crente. Hoje em dia tem um nome, né? Bullying. Na minha época essa palavra nem existia. Mas sofremos esse tipo de coisas, exploração, injustiça, às vezes até por causa da fé. Por sermos servos de Deus, sofremos perseguições. Nossa posição ética, moral. Mas Paulo também fala de angústia. É um outro tipo de fraqueza que Paulo está expondo. De pressão externa, pressão interna. Um peso que há na nossa alma. Quem nunca se sentiu angustiado? Nos nossos dias, a angústia parece fazer parte da nossa vida e parece nos visitar de tempos em tempos e às vezes em semanas, em poucas semanas. Algumas pessoas convivem com a angústia, com a ansiedade, com a depressão, com o estresse, com a tensão, aquele peso na alma. Essas coisas fazem parte da nossa vida. São as nossas fraquezas. Situações que nós vivenciamos, meus irmãos. E perceba que essa fraqueza descrita por Paulo não está falando de uma tendência que ele tinha aqui para o pecado. Ele está falando de sofrimentos intensos, de situações intensas, que o enfraqueciam física e espiritualmente. Quem de nós não passa por essas coisas? Talvez hoje você esteja passando por isso. Talvez hoje você esteja vivenciando angústias. Talvez hoje você esteja sendo perseguido. Talvez hoje você esteja passando por necessidades. Talvez hoje você esteja sendo insultado por alguém, perseguido por alguém, tendo dificuldades sérias. E Paulo ensina com o seu exemplo que a vida é assim, que ela é pintada dessa forma, com cores alegres e com cores tristes. Ele experimenta revelações maravilhosas, indizíveis. Ele, da parte do Senhor, tem essas revelações, algo glorioso que eu creio que todos nós gostaríamos. Quem de nós não gostaríamos de dar um pulinho lá no céu, lá no paraíso? Quem de nós nunca desejou? É muito comum, principalmente o povo pentecostal, né? Senhor, eu quero ver um anjo. Me revela, mostra-me um anjo, né? Principalmente quando vem um pregador, fala, olha, tem um anjo aí do teu lado, varão. Aí, camarada, fala, Senhor, abre meus olhos, eu quero ver isso. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, um anjo pode se apresentar do nosso lado, como o Renatão aí. Não precisa ser do tamanho dele, que ele é um anjão. Mas pode apresentar um anjo, né? Uma figura como qualquer um de nós, a mais simples possível, ou gloriosa também. Mas a vida da gente é feita assim, de momentos alegres, mas também de momentos tristes, né? Quem de nós não passa por isso? Quem de nós não precisa lidar com essas questões, dessas tensões da vida? Mas de onde vieram esses sofrimentos, tantos sofrimentos do apóstolo Paulo? O texto mesmo diz. Quais eram as fontes das fraquezas de Paulo? Deus, Satanás, ambos. De onde eram? De todas as fraquezas, meus irmãos, Paulo, ele destaca, ele vai falar sobre o espinho na carne, né?
Ele diz: para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Não sabemos ao certo se era um problema físico do apóstolo Paulo ou se era uma perseguição implacável que ele estava passando. O fato é que isso estava trazendo muitas dores ao coração dele. O fato é que isso estava trazendo muita angústia para o coração dele. O fato é que isso estava machucando o interior do apóstolo Paulo. Sabe aquele problema? Você tem muitos problemas, mas tem um que mexe profundamente com você. Todos nós passamos por muitas coisas, por muitas adversidades, tribulações. Mas tem situações que nos machucam mais, que nos ferem mais. Vou dar aqui alguns exemplos. Todos nós passamos por muitas dificuldades, mas alguém que, por exemplo, esteja sendo traído, sofrendo uma traição, o cônjuge está traindo, sendo infiel, meus irmãos, isso fere de maneira mais profunda. Ou dar uma outra situação, todos nós passamos por muitos sofrimentos, temos dor de cabeça, dor de barriga, né? Dor nas juntas, dor nas costas, o pescoço fica ruim, gripe, resfriado, gripe, tosse, alergia, não para de tossir a noite inteira, problema com as coisas que engordam, porque você não pode comer para você dar a primeira mordida, né? É horrível. Todos nós sofremos com muitos problemas no trabalho, problemas em casa, mas aí de repente você fica desempregado, por exemplo, e você já tem um histórico na sua vida de um desemprego, que aquilo mexeu profundamente com você. Meus irmãos, isso tem um peso diferente sobre o seu coração. Porque de alguma maneira aquilo já mexeu com você, aquilo pressionou de maneira muito intensa o seu coração. O fato é que esse espinho na carne causava no apóstolo Paulo dores muito fortes. Alguns dizem que essa palavra espinho, ela pode ser igualmente traduzida como estaca. Na literatura extra-bíblica que remonta ao primeiro século, a palavra era usada para se referir à estaca que era muito utilizada pelos carrascos, né, no Império Romano. Eles chamavam de empalar as pessoas. Já ouviram falar dessa expressão? Empalamento, né? Era uma estaca na sua ponta, né, bem afiada. Eles enfiavam a estaca pelo ânus do indivíduo e penduravam esse indivíduo. E deixavam ali, ele morrendo lentamente. Ele ficava exposto. E muitos estudiosos acreditam que a melhor tradução aqui, de fato, é uma estaca. A sensação de que Paulo tem é que há algo ferindo gravemente a sua carne. Alguns dizem que Paulo estava sofrendo perseguição, o que parece ser de fato mais correto, uma perseguição muito forte. E notem, a vida de Paulo foi basicamente baseada em muitas situações de perseguição mesmo. O próprio Cristo havia dito para ele: olha, importa que você sofra, né? Por causa do meu nome, do evangelho que seria pregado. O comentarista William Barclay diz que provavelmente Paulo sofria de um problema com malária. Gálatas capítulo 6, verso 11, Paulo diz: olha, veja com que grandes letras vos escrevo, né? Ou escrevo a vocês, né? Alguns supõem então que Paulo tinha um problema sério nas vistas, ele não enxergava direito, e de fato alguns manuscritos de Paulo, as letras são garrafais. Tertuliano chegou a dizer que Paulo sofria de epilepsia, que era um problema dele. Outros chegam a dizer que Paulo sofria de enxaquecas violentas, como Jerônimo fez essa afirmação.
Eu li uma vez uma afirmação de que um dos problemas, eu creio que isso daí era remoto, isso não poderia ser isso. Paulo acho que não ia se importar muito com isso não. Que ele era bem feinho, né? De acordo com... Tem um texto, essa é boa, eu fiquei rindo em casa. 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, diz assim: pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não me impressiona, né? E a sua palavra é desprezível, né? Provavelmente a apresentação de Paulo não fosse lá essas coisas, né? Mas aí dizer que ele era feinho, eu achei uma forçação de barra no comentarista, né? Sinceramente, né? Tá vendo? Chegar no céu, vamos falar, Paulo, tu é feio demais mesmo. Só a graça do Senhor sobre a sua vida, né? Mas eu achei isso muito engraçado, eu fiquei rindo sozinho em casa. Mas o fato, meus irmãos, é que era algo que machucava bastante o coração dele. Se fosse perseguição, malária, uma cegueira física, debilidade aí com as vistas, ou epilepsia, enxaquecas violentas, ou até mesmo, de repente, ele sofria bullying, né? Pessoas ficavam dizendo, tu é feio demais, cara, né? A gente não sabe, mas o fato é que isso perturbava muito o apóstolo. Isso machucava, feria o seu coração, incomodava, gerava nele inquietação. E há situações assim na nossa vida, né? Há situações que nós ficamos inquietos, que nos ferem. Situações ligadas à nossa família, situações ligadas ao ambiente de trabalho. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu trabalhei num escritório em que eu orava, né, todos os dias, pedindo a Deus, Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. Eu não tinha a oportunidade de ficar, não podia ficar desempregado, né? Não havia essa condição para mim, eu tinha que ficar ali, trabalhar. Mas aquilo gerava no meu coração um profundo sofrimento. Mas há situações que geram na nossa vida muito sofrimento. Doenças. Nós temos aí, por conta do coronavírus, muita gente que ficou profundamente mexida no coração. Incapacidades físicas, deficiência física, longo tempo de desemprego, tudo isso gera muito sofrimento a nós. Relacionamentos que estão mexidos, que foram machucados, isso tudo de alguma maneira gera sofrimento para nós. E quem conseguiria viver com esse tipo de estaca no coração o tempo todo? Paulo está falando, olha, eu tenho uma situação na minha vida e o Senhor disse para mim, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem conseguiria viver com isso o tempo todo cravado na alma? Talvez hoje você esteja assim, com um problema ou com problemas que estejam cravados no seu coração e que você simplesmente não sabe o que fazer. O que você tem feito é clamar ao Senhor e pedir, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, cura-me, ó Deus, livra-me de tal mal, ó Deus, eu opera um milagre na minha casa, na minha família, eu opera um milagre no meu trabalho, eu opera um milagre na minha vida, no meu coração, opera um milagre na minha consciência. Talvez a culpa esteja sobre a sua vida e isso seja para você um espinho na carne. Paulo se voltou para Deus e buscou o Senhor, e Deus disse para ele, a minha graça te basta. Esse espinho de Paulo era algo contínuo, o verbo aqui, quando é dito, foi-me dado, né? A ideia aqui é, tem sido me dado. É algo que fala de algo presente e que indica persistência. É muito humilhante. Ele está falando de golpes que ele recebeu no rosto. Ele fala, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Na outra versão, acho que é Revista Atualizada, ou a Nova Almeida Atualizada, que é a mesma coisa. Talvez seja esbofetear. Veja se está assim.
Verso 7, irmão. Esbofetear, né? Esbofetear. É interessante, porque é essa sensação que Paulo tem de estar sendo humilhado com a situação. E alguns problemas parecem que nos humilham mesmo, machucam o nosso coração. É doloroso, são dolorosos, humilhantes e persistentes. Essa era a natureza do sofrimento de Paulo, e talvez essa também seja a natureza do seu sofrimento hoje. Talvez você hoje classifique o seu sofrimento como contínuo, como doloroso, como humilhante, como se você estivesse sendo esbofeteado no rosto. Mas de onde vinha? Vinha de Satanás. Era o mensageiro, Satanás. Mas notem que Satanás não estava agindo por conta própria, como se ele pudesse fazer qualquer coisa com o apóstolo Paulo. Mas notem que nesse processo todo aqui, o diabo não age sem limites, o diabo não age sem restrições. Há um limite estabelecido pelo próprio Deus para que o diabo pudesse agir, esse mensageiro de Satanás pudesse atuar, essa situação pudesse acontecer na vida do apóstolo Paulo. Deus estabelece esse limite na sua vida, assim como Deus também estabelece um limite na nossa vida. Nada vem sobre nós que não tenha a permissão do Senhor, a ação de Deus, a misericórdia de Deus atuando na nossa vida. Em outras palavras, Deus estava no comando aqui da vida do apóstolo Paulo, assim como hoje Deus também está no comando das nossas vidas. Como no caso de Jó, que Jó passou por tudo aquilo que ele passou, porque Deus o permitiu. Satanás diz para ele, ele é desse jeito porque o Senhor o cerca com bênçãos, o Senhor o cerca como uma sebe, é uma versão, acho que na Revista Atualizada diz isso. É mole ser fiel assim, ele está todo protegido. E Deus então permite que Satanás toque na sua vida, o machuque, o fere. Jó perde tudo, só não perde a sua vida, mas a sua saúde também ele perde. A sua família chegava a dizer que ele fedia, as feridas eram tão terríveis que ele cheirava mal. Mas assim como no caso de Jó, em que o diabo não agiu sem limites, pelo contrário, Deus estabeleceu um limite para a ação de Jó, para a ação do diabo na vida de Jó. Aqui também, na vida do apóstolo Paulo, há um limite estabelecido pelo próprio Deus. A expressão "foi-me dado" indica que Paulo estava consciente de que o mensageiro de Satanás agia com a permissão ou por decreto de Cristo. Meus irmãos, por vezes, os nossos sofrimentos podem ter origem satânica, mas eles são sempre controlados pelo próprio Deus. Isso deve ser motivo de conforto para todos nós. Deus não permitirá que o diabo vá na sua vida além do limite estabelecido por ele. O diabo não pode fazer qualquer coisa com você, porque nós temos um Deus sobre nós. O diabo faz qualquer coisa com aqueles que são seus filhos, que andam segundo a sua vontade, mas para aquele que nasceu de novo, para aquele que é nova criatura, para aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, para aquele que é amado por Deus, propriedade exclusiva do Senhor, o diabo não pode fazer qualquer coisa. O que ele faz sob permissão de Deus, com os limites estabelecidos pelo próprio Deus. O sofrimento de Deus, o teu sofrimento,
ele é dosado pelo próprio Deus. Então não diga, Senhor, não suporto mais. Suporta sim. Todos nós acho que já falamos, Senhor, não vou suportar mais, está pesado demais para mim. Se está sobre os seus ombros, é porque você, com a graça de Deus, pode suportar. E isso tudo acontece para o bem daqueles que são chamados por Deus. Portanto, aceite a realidade do sofrimento. E quando eu digo aceite, compreenda que ela é real, que ela é verdadeira, que faz parte da sua vida. Não estou dizendo para você simplesmente largar de mão e não lutar, não batalhar, não fazer aquilo que você sabe que precisa fazer, né? Não orar, não jejuar, não clamar a Deus, não orar ao Senhor pedindo a Deus tenha misericórdia, mas compreenda que o sofrimento faz parte da nossa vida. Volte-se para Deus, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas, assim como esteve no controle também na vida de Paulo, na vida do apóstolo Paulo, em nome de Jesus. Os irmãos podem curvar a cabeça, por favor. Na semana que vem eu quero abordar aqui a questão da necessidade do sofrimento, como também a nossa alegria com a sublimidade do sofrimento, e a gente vai abordar isso aqui. Mas de cabeça curvada, guarde no seu coração algumas coisas. Guarde no seu coração que o sofrimento faz parte da vida. Que todos nós sofremos e sofreremos em muitos momentos da nossa vida. Guarde no seu coração que a vida tem os seus altos e baixos. Guarde no seu coração que você sofrerá insultos, passará por necessidades, perseguição, angústia. Tudo isso fere o nosso coração, mas é uma realidade da vida. Mas compreenda que todas essas coisas estão debaixo do controle eterno do nosso Senhor, do controle do nosso eterno Deus. Tudo isso que nos gera muito incômodo, essas coisas não são soltas, essas coisas, elas não são sem limites. Essas angústias, essas estacas na nossa alma, essa sensação que nós temos, que estamos sendo esbofeteados pelo inimigo de nossas almas, pelas circunstâncias, pelos problemas da vida. Essas coisas, Deus tem dado limites a todas elas. Então há um momento, há um ponto aí que elas não podem ultrapassar, porque o próprio Deus, Ele estabelece a dosagem de todas elas. A dosagem do sofrimento na sua vida foi estabelecida pelo próprio Deus, por uma razão muito simples, porque não é interesse de Deus destruir a sua vida, pelo contrário, Ele está trabalhando na sua vida. Então compreenda que o sofrimento faz parte da sua história, como também entenda que Deus está no controle de todas as coisas. O Eterno está no controle de todas as coisas. O Eterno dirige a sua vida. O Eterno guardará a sua vida. Ele guarda a sua vida. O Eterno o ama. O Eterno o sustenta. O Eterno o protege, o guarda. O Eterno, o Deus vivo, o Deus vivo, Ele tem a sua vida como preciosa. Você é propriedade exclusiva dEle.
é amado por Ele, e a prova que Ele te ama e te ama muito, é que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Assim como Ele agiu com Jó, permitindo o sofrimento na vida de Jó, assim como Ele agiu na vida de Paulo, permitindo o sofrimento na vida de Paulo, na vida do restante dos seus discípulos, Ele também permite o sofrimento na nossa vida, e Ele tem propósitos para a nossa vida. Então levanta a cabeça, meu irmão, minha irmã. Então clame ao Senhor, invoque a presença de Deus. Em o nome de Cristo Jesus.